Olá, povo de Deus. Estamos hoje, nessa terça-feira, começando mais uma live, nesse quadro Olhe para a Cruz. O amor venceu na nossa rede social Facebook e vamos dar continuidade sobre as qualidades da Rainha Esther. E hoje vamos falar a qualidade da Rainha Esther. A segunda qualidade se encontra no livro de Esther, capítulo de número 2, versículo 17, que nos diz o seguinte: o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor, benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. E hoje vamos falar sobre o segundo ponto. Falamos ontem sobre sabedoria e hoje vamos falar sobre dedicação. Esther disputou e venceu o concurso de Miss, dizer assim, mais disputado que já se ouviu falar. Ninguém já se ouviu falar. Ou seja, ninguém pode vencer a serva de Deus, dedicada e fiel, seja um homem ou uma mulher. Dedica ao Senhor, fazendo o máximo que você puder, para engrandecer o Senhor e a sua família. Esther foi esse exemplo de dedicação. Ninguém pode vencer um servo do Senhor que se dedica na obra de Deus. Um servo do Senhor que se dedica à oração. Um servo, uma serva do Senhor que se dedica na grandeza de Deus. Ninguém pode vencer, né? Porque está firmado e enraizado em Cristo. Ninguém pode vencer. E ali Esther tinha uma vaga ali, porque a rainha Vasti já não estava mais ali. A gente sabe com essa história. E ela ali disputou com outras moças da época um cargo, você tem que colocar isso, um cargo de Miss, para ficar no lugar da rainha Vasti. E o rei viu aquela moça chamada Esther e viu uma qualidade que as outras não tinham, uma qualidade que estava superior às outras. Ela se dedicou àquilo que ela estava fazendo. Ou seja, meus amados irmãos, meus amados ouvintes da nossa rede social, nós temos que se dedicar mais à obra de Deus. A família, principalmente a família, é o centro de tudo. Mas se dedique à obra de Deus também. Se dedique cada dia mais, porque é ela, a obra de Deus, é que faz nos engrandecer. É a obra de Deus que nós construímos o nosso alicerce, né? E a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Nós temos que ter essa dedicação. Hoje em dia nós estamos apenas sendo rótulos de servo e serva de Deus. Teoria, na teoria, porque na prática, não é generalizando, mas na prática está muito difícil. Na prática, hoje, fazer a obra de Deus, se dedicar à obra de Deus está difícil. Porque a Bíblia diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Nós temos que se dedicar mais à obra de Deus. Se dedique cada dia mais, é importante. Como a rainha Esther ali, ela se dedicou, ela se doou com o objetivo. Ela se doou ali.
Hoje nós estamos situando a obra de Deus. Hoje nós estamos vivendo da obra de Deus. Não, meus amados irmãos, nós não estamos vivendo a obra de Deus como Jesus nos ordenou. E a ordenança de Jesus é ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Essa é a ordenança. Essa é a nossa missão. Algo que hoje em dia nós não temos. Nós não visitamos mais os presídios. Não estou generalizando. Tem igreja que faz isso, tem. Trabalho bastante bonito é visitar os presídios, visitar os hospitais, visitar a pessoa que está doente, os órfãos, as viúvas. Isso é que a palavra de Deus nos diz que tem que ser. Mas hoje em dia a igreja está num comodismo muito grande. Vamos voltar à igreja primitiva. Que a igreja primitiva, meus amados irmãos, ela cresceu porque teve a semente da palavra. Teve oração, teve tudo comum, teve um propósito ali. E hoje em dia nós não estamos tendo esse propósito mais. Estamos indo na igreja, são retidos por alguns, por mim. Seja, a gente não tem tempo de estar na igreja todos os dias. Mas tem gente que vai na igreja uma vez ou outra. E às vezes quando vai, chega atrasado. Chega já quase no final do culto, quase no final da reunião. Mas para essas pessoas, Deus também tem que chegar atrasado. Porque essas pessoas assim não têm uma dedicação a Deus. Né? Ou seja, se vai para o trabalho, chega na hora. Se vai para o colégio, chega na hora. Se vai para algum compromisso, chega na hora. Se vai para alguma consulta, tem que chegar na hora. Agora, quando vai para a igreja, se atrasa. Deus também tem que se atrasar para você. Deus também. Você gostaria que Deus chegasse atrasado em tudo na sua vida? Se a gente perguntar, uma pessoa dessa chega atrasada, sua vida vai bem? Vai. Como é que a sua vida vai bem se você, o compromisso principal da sua vida, você chega atrasado? O exemplo foi Esther. Esther nunca chegou atrasado. Ela sempre se dedicou. O crente fiel é aquele que se dedica. Se dedica na obra de Deus. Estão no mundo modernizado? Estamos. Correria por todos os lugares? Estamos, sim. Mas não chegue atrasado no compromisso principal da sua vida. O compromisso principal da sua vida não é o seu trabalho, não é o seu colégio, não é a sua faculdade. O compromisso principal da sua vida é ir à igreja. Não se atrase. Podemos se atrasar por algum motivo ou outro? Sim, podemos, sim, isso é eventual, podemos. Mas não que seja esse atraso frequente. Porque quando o atraso fica frequente, fica um vício. Mas você quer que Deus chegue na hora para você. Mas você não chega na hora para Deus. Que vocês, meus amados irmãos, meus amados ouvintes, e vocês vão visualizar esse vídeo depois, seja mais dedicado à obra de Deus. Seja muito mais dedicado àquele que por você se entregou da cruz do Calvário. Amém? Fique nessa palavra de fé, essa palavra de esperança. Não se atrase para Deus, porque nunca se atrasou por você. Se entregou na morte e morte de cruz. Faça como a rainha Esther. Seja uma pessoa dedicada. Ninguém pode vencer um servo de Deus e uma serva de Deus fiel naquilo que ela faz ao Senhor. Seja dedicada ao máximo que você puder para engrandecer
o Senhor e a sua família. Amém? Fique com essa palavra de fé, essa palavra de ânimo, essa palavra de esperança no seu coração. Amém? Que Deus nos abençoe ricamente. E vamos fazer alguns pequenos comentários também sobre o que aconteceu ontem. Uma bomba, entre aspas, assim, podemos dizer que em Parnaíba, que algumas imprensas divulgaram. Algum veículo de imprensa divulgaram, outros não. Mas a gente vai falar, porque a gente viu nas redes sociais, que diz o seguinte: ex-chefe, olha só, o ex-chefe de gabinete da gestão do ex-prefeito Mão Santa, Garcia Mão Santa, foi preso pela Polícia Civil por força de um mandado de prisão. O nome dessa pessoa é Francisco Fabrício da Conceição, de 30 anos, foragido da justiça pelo crime de extorsão. A prisão dele ocorreu na noite de ontem, de segunda-feira, em Cocal, no norte do estado do Piauí. O suspeito foi encaminhado à central de flagrantes de Parnaíba. Esse Francisco Fabrício de Conceição acha que a prisão dele, assim que ele foi preso, era uma perseguição política. Será que tem mais gente envolvida nisso? Pessoas do mais alto escalão da gestão Monsanto? Saca só, minha gente. Francisco Fabrício da Conceição, ele atuava como assessor do prefeito de Araújo. Segundo o áudio que circula nas redes sociais, esse Francisco falou em um sistema, é muito importante, é uma acusação gravíssima também. Esse Francisco falou do sistema fraudulento de lavagem de dinheiro na prefeitura de Parnaíba, na gestão Mão Santa e Gracinha Mão Santa. Isso é grave. E citou duas pessoas, dois nomes no áudio. Um deles chamado Dedé e o outro um jornalista chamado João Carlos Guimarães. Interessante, se a gente for pesquisar isso, eu tenho algumas fontes. Esse João Carlos Guimarães, que Fabrício se refere nos áudios, foi secretário imediato do então prefeito da época, Mão Santa, nomeado em 2022. Em 2024, lançou-se candidato ao cargo de vereador. João Carlos Guimarães é radialista, jornalista, tem até um blog de notícias. Ou seja, lavagem, segundo o que o Francisco Fabrício relata no áudio, circula por aí, lavagem de dinheiro na gestão Mão Santa na prefeitura de Parnaíba. Propinas, dinheiro, né? O meu e o seu dinheiro. E de repente vem essa bomba. Será que tem mais gente envolvida nisso? Será que tem gente do primeiro escalão ainda mais envolvida nessa falcatrua? Porque só sobra o pequeno. Sobrou para ele. Mas será que tem mais gente envolvida nisso? Será que o Ministério Público tem as investigações em relação a isso? Porque o que ele falou no áudio, circula no grupo de WhatsApp, é extremamente grave. Extremamente gravíssimo isso. Porque quem falou? Sistema fraudulento, lavagem de dinheiro na prefeitura de Parnaíba, na gestão Mão Santa e Garcia Mão Santa. Isso é sério, gente. Que ponto estamos chegando? Por isso que às vezes eu já vinha falando isso aqui já há um tempinho também.
gasta tanto. E ainda fala que todo mês, mas o sistema fraudulento de dinheiro público, todo mês era da gestão Monsanto. Dinheiro nosso, dinheiro que servia para a merenda escolar, para as UBS, para os remédios, para tudo. Estava sendo desse jeito, uma lavagem de dinheiro grande na gestão Monsanto. E está servindo aqui a gestão dele. Sabe que esse sistema fraudulento é do começo da gestão Monsanto, há 8 anos? Tem que ser investigado. O Ministério Público tem que investigar isso. Polícia Civil tem que investigar isso. Ele falou até de um outro jornalista também, eu vou citar o nome, vamos ver o que é que vai dar depois. Esse outro jornalista também, esse Francisco também citou, mas é de ser investigado. Gestão Monsanto tem que ser investigado, porque é uma acusação gravíssima, lavagem de dinheiro, na segunda maior cidade do estado do Piauí, Parnaíba. Então podemos escalar. A população de Parnaíba precisa de uma resposta. Nós precisamos de uma resposta. Porque isso, será que tem muito mais gente envolvida nisso? Porque ele citou 2 pessoas, mas nós sabemos que ele era, esse Francisco, era chefe de gabinete da gestão Monsanto, ele ia ser Monsanto, ele era chefe. Ele sabe muita coisa, mas precisa ser investigado. Todas as coisas que envolvem lavagem de dinheiro, propinas, tem que ser investigado. Quanto é que estava ganhando quanto? Né? Porque tem um ditado, quem vê cara não vê coração, né? Temos que estar bem ligados em relação a isso, esses próximos capítulos, vamos dizer assim, para frente. Mas é de se estranhar. No áudio que eu escutei, tem muita gente ainda envolvida nisso. Por que faz isso, né? População tão carente, população da nossa Paraíba, uma população humilde, uma população que luta todos os dias e dá de cara com isso. Dá de cara com a lavagem de dinheiro, se isso for verdade, é uma sacanagem tremenda. Mas no Brasil, o ex-presidente que foi condenado em 3 instâncias tornou-se presidente da República, deu do jeitinho. Ou seja, a justiça do Brasil ainda é falha. E outra também, hoje, algumas mulheres da área da saúde, fizeram manifestação em frente à casa do prefeito Francisco Emanuel, cobrando ajuste, aumento, né, indicativo de greve. Só que aqui esses 8 anos ele não era prefeito. Esses 8 anos ele era um servidor público. Não era prefeito de Parnaíba. Vocês têm que fazer manifestação na frente à casa do gestor passado, na frente à casa do Monsanto e da filha dele. Não na frente da casa do prefeito Francisco Emanuel. Não. Não tem nada a ver com a história, é muito rombo que a gente está tentando cobrir. É muito rombo que as contas não batem. E também uma vereadora, Fátima Carminho, também ontem, foi ontem que ela falou na tribuna da Câmara Municipal, que pode derrubar, a Câmara Municipal pode derrubar o prefeito Emanuel a qualquer momento, se ele não ficar na linha. Esse é um tom de ameaça
para o prefeito da cidade. Mal Santa fez o que fez, né? Como está surgindo aí, não estou acusando ninguém, está surgindo aí. Faltava até merenda na escola, na gestão Mal Santa, e vocês aí da Câmara Municipal não derrubaram, não pediram impeachment do então prefeito Mal Santa. Vamos ver o que é que vai dar. A gente tem que ficar bastante ligado com essa política aqui de Parnaíba, porque a gente está indo no patamar muito além. Principalmente nisso, o Ministério Público tem que investigar essas acusações. Esse Francisco Fabício da Conceição falou, tem que ser investigado. Quem participou desse sistema fraudulento de lavagem de dinheiro? Quem participou? Quem era o mandante desse esquema? Quem era o cabeça desse sistema? Quem levava quanto nesse sistema? Se isso for provado realmente que teve isso, fica bem complicado. Sabe que vão devolver o dinheiro que tiraram da população de Parnaíba? Sabe que vão devolver? Eu acho que não. É difícil, né? Que Deus possa abençoar cada um de vocês abundantemente a vida e amanhã estaremos de volta. A gente sempre vai falar um pouco da palavra de Deus e também falar sobre algumas notícias que estão circulando na nossa cidade. Temos que ficar ligados. E que Deus nos abençoe ricamente a cada um de nós. Sejamos cada dia mais dedicados à obra de Deus. Amém? E todos na paz de Deus. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.